Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GraçaCast. Aqui a gente bate um bate-papo sincero sobre vida cristã, desafios e propósitos. Eu sou o Thiago HP, eu estou aqui juntamente com meu amigo Giovanni e hoje vamos conversar sobre um tema muito especial: pais e filhos, gerando propósitos. E esse é o primeiro episódio da segunda temporada e Deus tem nos guiado até aqui e estamos alegres em tudo que Ele tem preparado para essa nova fase do nosso GraçaCast. Deus tem nos surpreendido e Ele tem cumprido a sua palavra em nossas vidas. Quando Ele diz, porque os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. E esse é o dia que Ele fez e por isso estamos alegres. É com você, Giovanni. Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Acompanhem com a gente esse episódio que tá muito bacana, com convidados, né? Não é um só, são dois, com dois convidados muito especiais pra gente, né? Eu particularmente, né? Falo que são os meus amigos, meus irmãos de fé. E eu quero deixar o nosso agradecimento às pessoas que têm nos apoiado, que têm acreditado nesse projeto. E continue com a gente, porque o assunto de hoje vai dar o que falar. Isso aí. Deus nos confiou o privilégio e a responsabilidade de formar uma família e criar filhos nos caminhos dele. Como equilibrar essa missão com os desafios da vida moderna? E como cultivar um lar baseado na fé? E para esse episódio de hoje, Thiago, quando a gente falou sobre esse tema, automaticamente na minha mente vem essas duas pessoas, certo? Como eu disse no início, são os amigos pessoais, são os meus padrinhos de casamento. Um é músico, a outra é filha de pastor, e os dois juntos são os pais do Luca, né? É um guerreirinho abençoado na igreja que, com certeza, assim como na vida deles, para nós também tem sido motivo de alegria por ver a alegria deles através da vida do Luca, né? Então, Alisson e Jéssica, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra, um prazer poder receber vocês aqui. Fala, pessoal, para nós também é um motivo de muita alegria estar aqui, né? Agradecemos a vocês por esse convite, né? Vamos compartilhar um pouco do que temos aprendido e vivido aí após o nascimento do Luca aí, né? Após a formação de nossa família, e estamos muito felizes de estar aqui também. Boa noite, né? Obrigado pelo convite de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência como pais, né? E estamos muito felizes e vamos lá. Então, assim, eu peguei um pouco do início dele no retiro, ele indo lá, a Jéssica pediu pra gente conversar com ele, mas eu queria ver de vocês, ouvir de vocês, a gente queria ouvir, entender como que foi o início do namoro de vocês, como é que surgiu essa história de amor tão linda, magnífica. Então, né, o nosso namoro começou, né, na verdade, onde tudo começou, o meu interesse, né, pelo Alice foi num show do Oficina G3. Eu já conhecia o Alisson, né, já conhecia ele, mas foi no show da Oficina G3 que eu fui, ele foi, a gente já conversava, né, já trocava mensagens, e eu olhei pra ele e falei, nossa, que linda. Né, os meus olhos brilharam, eu senti algo diferente no meu coração. E daí, a partir dali, eu comecei a tentar puxar um assunto, né? E aí foi indo a conversa, a gente já conversava e tal. E aí foi sendo recíproco, né? E fale, que seu lado... Acho que foi realmente foi lá no show do Cine G3, né? A gente já conversava um pouco. Tanto é que hoje, acho que o Luca gosta tanto das músicas do Oficina ali, acho que tem né? Já desde o início a nossa história ali começa ali nessas músicas. A gente começou a conversar e já buscava em Deus, né? Uma pessoa de que tivesse os mesmos princípios, né? Que quisesse seguir com a família, né? Então, bateu as ideias, né? Ela me chamou para ir comer uma pizza. Daí a gente foi lá, primeiro ela me enganou, porque ela comeu só um pedacinho de pizza, falou que, não quero mais. Daí agora já parece um... E já tá na caçamba. Agora eu tenho que comer um pedaço de pizza, que o resto Mas foi isso aí, daí a gente começou a conversar e, né, como eu disse, as ideias foram batendo e a gente decidiu ali começar a namorar, né? Já pensando também num futuro casamento, acho que no primeiro mês de namoro a gente já tava vendo casa ali, pra gente já se planejando, né?
Porque crente é assim, né? Crente é rápido o negócio, gente. Se quiser demorar muito, né? Crente é desse. Pode ter demorado 4 anos, né? Na verdade, uma das nossas primeiras conversas, quando chegou no assunto namorar, e que a gente conversou um longo tempo, né, amor, antes de começar a namorar, porque eu também gostaria de esclarecer, de falar, minha vida é assim, né, eu sou filho do pastor, é algo, tipo assim, não é porque meu pai é pastor que eu faço, mas é uma decisão minha, e se você quer namorar comigo, se você quer realmente isso pra tua vida, a vida é assim e tal. E se a gente vai namorar, a gente vai casar logo, não vou ficar namorando muito tempo, é no máximo 1 ano e meio e a gente vai casar. Isso sem casa, sem dinheiro, sem casa. Pela fé. E a gente casou com 1 ano e 5 meses de namoro. E a gente foi e deu tudo certo. E acho que é isso, porque se a gente não tem um propósito, eu acredito que não tem porquê namorar ou começar um relacionamento. Então, um propósito, nossas ideias batiam, nossos propósitos batiam, então a gente foi se conhecendo melhor, mas já tinha um objetivo, que era o casamento, construir uma família. Tem uma frase que fala, né, que você, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho é o destino, né? Então, acho que quando os dois sabem o caminho que querem chegar, né, então é você traçar suas metas e ir em direção ao caminho, o seu objetivo, né, que vai dar certo, né? Igual a Jéssica falou, a gente tinha ali um sonho, um planejamento, e foi indo pela fé, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu nossa casa antes de casar ali. 1 semana antes a gente assinou os papéis ali da nossa casa, né? Então, a gente viu muita mão de Deus ali abrindo as portas, a gente visitava várias casas ali que não dava certo, né? E quando chegou na hora certa, na casa certa, Deus foi abrindo o caminho, né? E a gente conseguiu, foi fluindo ali até... Então, a gente sabe, quando você sabe o teu objetivo, é só você ir traçando suas metas até alcançar ele. Eu não sei se você reparou, Thiago, mas o Alisson, ele disse uma palavra-chave para uma vida de namoro cristão e para quem quer construir uma família em Deus. Os mesmos princípios, né? E hoje a gente vê na vida deles a maneira com que o Luca tem sido na vida deles, a maneira com que o Luca tem mudado o ambiente realmente na casa de vocês, com certeza, no lar de vocês, em volta de vocês, né? E assim, como o Alisson falou sobre os princípios. E esses princípios que quando ele encontrou a Jéssica e os princípios bateram as mesmas ideias, isso reflete hoje na maneira que o Luca está sendo criado. A grande realidade é essa. Mas a gente quer saber de vocês, como que foi a chegada do Luca para vocês? É cabível para nós dizer que a felicidade, ela tem um bafinho de leite, ela tem a prada suja? Tem ou não tem? Tem. Com certeza, eu acho que, né, o Luca, ele foi planejado, né? Então, na verdade, eu sempre, desde que a gente casou, eu já queria ter filho, já. Primeiro ano ele já quero ter filho, né? Não tem dessa. Então, a gente planejou, né? Em pouco tempo ali, depois que a gente já planejou, a Jéssica já engravidou, a gente tava quando a gente soube que ela tava grávida, a gente tava viajando, tava em São Paulo, né? Cara, o que a Jéssica fez? Eu andar naquele Brás lá, sem isso... Andamos, e daí era um domingo que a gente ia voltar embora, e ela começou a ficar enjoada ali, eu tô com enjoo, queria comer as coisas, eu tava passando mal. Falei, cara, faz um teste de gravidez aí que você tá grávida. Ali já era o Luca batendo na porta, tô chegando. Cara, andamos naquele bar lá, acordamos 4 horas da manhã, saímos, mais 5 da tarde ali. E daí no hotel ali, ela fez os testes, eu já saí correndo ali com o teste dela ali, já foi uma felicidade imensa, né? E é igual o Giovanni falou ali, cara, a felicidade nasce junto com ele, né? A gente já era feliz, né? E veio para completar muito mais, né? Eu acho que tem muitos desafios, né? A paternidade, né? Muitos pais a gente vê ali que, tem que acordar cedo, acordar de madrugada, né? A gente também enfrentou muitos desafios do Luca acordado muito de madrugada, mas, cara, é um tempo que você acorda ali e você não acha ruim, né? Você acorda com toda alegria ali, um choro. Às vezes o Luca ali acorda 6 e pouco da manhã ali, que ele já acorda mexendo comigo ali, me chutando minhas costas ali. E, tipo assim, ele pode me acordar. Se fosse a Jéssica chutando minhas costas ali, o negócio ia ficar louco já. E é uma coisa engraçada, né? Porque eu também tenho filho pequeno, né? Tenho o Noah que é pequeno. Mas é uma coisa engraçada porque você pode estar moído de canseira. Cara, moído de canseira. Aquele dia, aquela semana, né? Cansativa, realmente exausta. Mas quando chega pra brincar, assim, Deus o livre, cara, é outra coisa. É a felicidade, como eu falei, né?
É a melhor coisa que existe, cara. Você chegar da tua casa, do teu serviço ali, chegar na tua casa ali e ter aquele serzinho te esperando ali. Eu geralmente já chego subindo pro Lucas lá. E daí ele já grita, papai chegou! E já corre lá no portãozinho lá e fica me esperando. E eu acho que todo o estresse que às vezes a gente passa durante o dia, na correria ali, você chega à tarde e vale a pena. Tem o teu refrigério ali, tem o celular, né? Eu sempre costumo dizer pra Jéssica que o nosso lar, ele tem que ser o nosso refúgio, o nosso descanso. Porque se eu passar o dia inteiro já me estressando no serviço, chegar em casa e me estressar mais, não tem quem aguente, né? Então, ali é o nosso momento de refúgio, é o nosso momento de estar junto, de se alegrar. E não tem nada melhor do que chegar ali e tá o Luca correndo ali pros meus braços e gritando e já querendo brincar. Porque ele tem gás, né? Eu já não tenho mais. Eu tô com 29 anos, mas já tô com o corpinho de 60 aí, cara. Eu tô quase aposentando já. Mas tem que estar no gás ali, cara. Tem que correr e jogar bola e já quer sair pra rua. E não tem coisa melhor. Na verdade, assim, a chegada de um filho, a maternidade, né? Falando do lado mãe, é a coisa mais incrível que eu já vivi e que tô vivendo. Mas é também algo mais desafiador, né? Porque você descobre que você é capaz de amar um ser de um jeito que você nunca imaginou, você ama de um jeito que você não imagina, você se doa, é cansativo, é exaustivo, não vamos negar isso, né? Mas é a coisa mais incrível da nossa vida, assim. Eu falo assim que parece que a vida antes dele, eu sei que existiu, mas parece que ficou pra trás e eu não consigo ter muitas lembranças, parece que as lembranças que eu tenho, todas elas incluem o Luca, assim. É muito incrível isso, sabe? Então, quando a chegada de um filho, ela traz uma transformação incrível pra nossa vida, pra nossa mente. No caso, tipo, quem trabalha, você tem um motivo a mais pra você trabalhar, pra você buscar, pra você batalhar. Eu tenho um filho agora e é um peso, né? É algo, lógico que não é fácil, não vamos romantizar porque não é fácil. Existem dias difíceis, madrugadas intensas, principalmente quando eles são muito novinhos, né, que são recém-nascidos. Mas é algo incrível, né? Você vê o desenvolvimento, você vê a evolução ali deles, é algo maravilhoso, né? Eu costumo dizer pra Jéssica que se o homem não mudar depois que nasce o filho dele, ele nunca mais vai mudar. Porque o tanto que a gente amadurece, porque tem um ser ali que ele depende de você 100%, cara. O futuro dele tá muito no que você faz hoje pra ele, né? Então, muito do caráter dele vem um pouco de genética, mas muito é o que a gente molda, é o que a gente ensina, né? Então, eu sempre falo pra ele assim, cara, se uma pessoa não mudar depois que nasce o filho, você pode abandonar que já não tem mais jeito, não vai mudar mais, cara, porque a partir do momento que você vê aquele ser ali nos teus braços, né, totalmente dependente de você, principalmente nos primeiros meses ali, né, cara, você pega ali, o ser é pequenininho ali, cabe ali, deitadinho, ele depende de você dar o alimento pra ele, depois ele começa a depender de você segurar ele pra andar, né, ensinar os primeiros passos. É um ser totalmente dependente de você e totalmente dependente de você ensinar o que ele vai falar, né, que ele vai comer. Você determina tudo pra ele. Então, cara, é uma mudança que muda realmente da água pro vinho. Traz uma maturidade muito grande pra gente, uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que te leva pra cima, né? Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia ela nos mostra que a missão dos pais é guiar os filhos no temor do Senhor. Vocês já tiveram algum momento que precisaram confiar que Deus estava conduzindo a criação do Luca? Sim. Durante a minha gestação foi muito tranquila, assim, sabe? Foi uma gestação muito leve, eu estava super ativa, trabalhando, me exercitando, todos os exames davam bons. Quando eu estava com 35 semanas, eu fui fazer um exame de rotina do final de gestação e descobri algumas alterações. Geralmente, todos os exames e consultas, o Alisson sempre ia comigo. E um dia antes, né, desse exame que eu fui fazer, eu tive uma consulta com a minha médica, e o Alisson foi comigo, tinha acabado de voltar de férias. Eu falei, não, deixa que eu vou sozinha, porque se já foi ontem, deve ter que faltar serviço de novo. Aí, deixa que eu vou, tá tudo certo, tá tudo bem, né?
chegando lá, aí eu fui fazer o exame, aí é um exame chamado Doppler, que o médico via o tamanho do bebê, como é que tava certinho. E daí ele tava lá, eu percebi que ele passava a maquininha na minha barriga lá, e daí eu vi que ele tava, tipo assim, voltando toda hora no mesmo lugar, ele pedia pra eu parar de respirar um pouco, segurar a respiração. E daí eu comecei a ficar preocupada. Aí ele falou assim, você teve algum problema na gestação? Algum BOzinho? Eu falei, não, a gestação foi muito tranquila. E ele falou, porque tá dando uma alteraçãozinha aqui. Você teve alguma perca de líquido? Eu falei, não tive nenhuma perca de líquido. Tá tudo bem. Daí ele, mas o teu líquido tá bem baixo. E também tem uma alteração aqui no Doppler. E essa alteração, ela significava que era como se o bebê estivesse dando prioridade para alguns órgãos. É isso, né? E com isso acabava que poderia enfraquecer outros órgãos. Poderia vir à falência. E daí, só que ele não me explicou isso no momento. Ele só me falou, deu uma alteração aqui. Aí, como deu essa alteração, o médico falou pra mim procurar a minha médica, porque falou, eu não vou te explicar, porque eu não acompanhei a tua gestação, melhor você procurar ela, que ela vai te explicar melhor. Aí, beleza. Aí, eu já mandei mensagem pro Alisson, falei, deu uma alteração aqui no Doppler, no exame, o líquido tá baixo. Aí, o Alisson já foi pesquisar também lá, e já veio da empresa pra Telêmaco pra ir conversar com a minha médica. Chegando lá, peguei o resultado, mostrei pra minha médica, e ela olhou, não, deve ter alguma coisa errada. E daí ela viu, realmente, pode ser que o líquido esteja baixo, mas essa outra alteração, eu acho que tá errada, ela falou. Pediu pra mim refazer o exame. Mas aí até você entender que tem que fazer o exame, que tá tudo bem, é uma loucura, né? Você tá ali com o bebê na barriga e fica em pânico. Aí a gente foi almoçar e era uma época de volta, que o pessoal tava voltando a trabalhar, os médicos ainda, então tava uma loucura pra conseguir horário. Tentamos um horário com uma outra médica, um encaixe. Ela conseguiu, mas conseguiu para 5 horas da tarde. E até então, nesse período, minha médica falou, você vai ser encaminhado para Campo Largo, porque caso o Luca precise nascer, lá tem uma UTI neonatal, que na época aqui em Telêmaco não existia. E aí, ela falou, o problema não é nem o parto é tranquilo. O problema é caso ele precise de uma UTI, porque ele vai ser prematuro, né, e pode ser que precise. Aí, né, eu fui em pânico. Fiquei em pânico, porque eu não tava com nada pronto. Né? Até então eu falava, não, na próxima semana vai chegar as coisas, comprei algumas coisas pela internet e tá tudo sobre o meu controle. Né? Estava tudo sobre as minhas mãos, estava tudo certo. E a partir daquele momento eu perdi o controle de tudo e nada estava como eu queria, não ia ser o parto aqui em Telêmaco, ia estar longe dos meus pais, ia estar só eu e o Alisson num lugar desconhecido, onde não conhecia ninguém, não conhecia o médico, sabendo que meu filho poderia ir para uma UTI. Então, fiquei em desespero. Naquele momento, aí o Alisson sendo o meu suporte, não, calma que vai dar tudo certo. E a gente sofrendo ali, e eu desesperada, em pânico. E ele me acalmando o tempo todo, né? E aí conseguimos fazer o exame, descobri que estava realmente com líquido baixo. Não tinha essa alteração no Doppler, mas minha médica falou, mesmo assim, vão lá para Campo Largo, façam os exames e o que os médicos falar lá, vocês decidem. E eu tô conversando com eles também. Minha médica é muito prestativa e muito presente mesmo nesse momento. Aí, beleza, vamos preparar as coisas pra ir pra lá. Não tinha nada limpo, não tinha nada arrumado, tinha que arrumar tudo. Foi uma loucura, foi um desespero. Eu chorava dentro de casa, né? Eu falava, meu Deus do céu, em pânico, né? E aí o Alisson, mas pensa pelo lado bom, que ele vai nascer, né? A gente já vai conhecer ele e tal. Mas assim, meu desespero maior era ele talvez nascer com algum problema, precisar de uma UTI. Aí, beleza. Fomos pra lá. Fiquei internada aqui no hospital. Ela falou pra mim, olha, Jéssica, é melhor que você vá pelo SUS do que pelo plano, porque vai ser mais rápido o processo. Fiquei internada. Fomos encaminhados. Eu tive que ir sozinha na ambulância, porque o Alisson não podia ir comigo. Podia ir, né, no carro, mas não comigo na ambulância. Fui sozinha, chegamos lá. E era uma luta toda hora, meu Deus, né? Me acalma, eu sei que o senhor tá no controle de tudo. Porque daquele momento eu já não tinha controle de mais nada, né? Eu não podia fazer nada. O único que podia fazer algo por nós, pelo meu filho, era Deus. Então, eu tinha que confiar. Por mais que desde o começo da gestação eu sempre confiei, eu sempre apresentei a Deus, falava, Deus, o Luca é teu. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiz essa oração, falei, Deus, o Senhor cuide de mim, do Luca nessa gestação. E então, assim, eu sempre confiei muito em Deus. Só que muitas vezes a gente confia no superficial. E aí, quando acontece esses momentos de que a gente precisa realmente confiar, não tem pra onde correr, eu não tinha pra onde correr. A única pessoa, o único ser que podia cuidar do meu filho era Deus, né?
E aí, naquele momento, a gente teve que confiar e acreditar que Deus estava no controle de tudo. Não foi fácil, foi muito difícil, porque a gente estava num lugar estranho, onde vi várias pessoas com problemas e gestações de risco, realmente. Então, a gente fica alarmado, com medo, né? Mas, graças a Deus, fomos para lá e deu tudo certo. Aí, a médica lá falou, Jéssica, volta para tua cidade, continua fazendo acompanhamento nessa semana e na próxima semana você vem para cá que o Luca vai nascer. Daí, eu fiquei em pânico de novo. Eu falei, mas como assim? Ele não ia nascer? Ele não tinha que nascer? Eu já pensei assim, será que é seguro pro Luca estar na minha barriga ainda mais uma semana, né? E ela falou, não, Jéssica, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E lá dentro do hospital também, o Alisson não pôde ficar comigo, eu tive que ficar sozinha, porque é muita gente, tem um hospital que atende muitas pessoas, então não tem como ter acompanhante. E aí, beleza, decidimos por vir pra Telêmaco de novo, fazer os acompanhamentos aqui. Naquela semana eu consultei com um outro médico, e ele falou, olha, né, existe a possibilidade de você querer ganhar o Luca aqui? Eu falei, da minha parte sim, né, desde que isso não ofereça nenhum risco pra ele. Aí um dia antes dele nascer, a gente foi, refez alguns exames para ver se existia a possibilidade dele nascer aqui. Aí, foi numa quinta-feira, aí a gente fez os exames, o médico passou para um pediatra e falou, olha, ele tá com 36, porque ele tinha um peso bom, um tamanho bom, aparentemente tava tudo certo. Aí ele mostrou os exames pro pediatra, o pediatra falou, olha, acredito que dá para nascer aqui, que não vai precisar de uma UTI. Beleza, aí a decisão tava nas nossas mãos, né? Decidir, será que vai, será que não vai? A gente já tinha conversado, ó, se der tudo bem os exames, a gente vai ficar aqui. Vamos confiar em Deus. E realmente, confiamos em Deus e deu tudo certo. No outro dia ele nasceu, perfeito, saudável. Aí, né, fiz uma cesárea, então eu não podia ver nada, né? O Alisson estava do meu lado, ele estava vendo tudo, então ele viu a hora que o Luca nasceu, e daí aquele desespero, meu Deus, e o choro, né? Cadê o choro dessa criança, né? A hora que a médica tirou ele, a gente viu e chorou, é aquele alívio, né? Graças a Deus, glória a Deus, e nasceu bem, saudável, não precisou de uma UTI neonatal, não precisou de nada, e graças a Deus nasceu saudável, bem, e nasceu prematuro, mas graças a Deus sem nenhum sintoma que precisasse, né, de um acompanhamento mais de perto, né? Mas, cara, ó, olha a loucura, né? Tipo, legislação inteira, né? Indo tudo bem. E de um dia pro outro o controle sai das nossas mãos, né? Então, realmente a gente tem que confiar em Deus aí, né? Porque a única coisa que a gente tinha que fazer era confiar. A gente acha que sempre... o ser humano, por natureza, ele quer ter o controle na mão, ele quer, né, dominar por tudo e tomar as decisões. E muitas vezes a gente fala assim, cara, minha vida... eu tô entregando para Deus. Ó Deus, a gestação aqui tá nas tuas mãos, né? A vida do Luca tá nas tuas mãos. Mas será que realmente, né, a gente entrega e confia? Muitas vezes não, muitas vezes a gente quer tudo pro nosso controle, quer tudo para nossas mãos. E ali, né, nesse momento, né, de uma hora para outra, tudo saiu do nosso controle, tudo saiu do nosso controle, né? Então a gente teve que somente confiar, né? Só que, cara, que é um desespero ali que bate e ao mesmo momento a gente tem que, né, se acalmar, colocar as coisas, pensar, né, colocar as coisas ali no lugar, tentar ser o suporte ali pra Jéssica, porque naquele momento ela tava muito mais nervosa, né, e eu tentando ali acalmar ela, mas o meu coração por dentro ali, né, tudo apreensivo, indo sozinho ali na rodovia ali, né, apreensivo e pedindo para que Deus conduzisse em tudo, né? E graças a Deus, né? Ele conduziu e se mostrou que ele, tendo controle, as coisas vão acontecer. Às vezes, se tivesse nas nossas mãos o nosso controle, as coisas não fluiriam da forma que fluiu, né? E graças a Deus, assim, aconteceu tudo maravilhoso. O Luca nasceu, perfeito, hoje tá alegrando ali nossa casa. Mas a gente nota o cuidado de Deus e que a gente tem que entregar realmente e confiar nas mãos dele desde o nascimento do Luca ali. E na educação dele não é diferente, né? A gente tenta seguir os princípios cristãos, né? Mostrar para ele ali. E ele também nos ensina muito, né? Como criança, como ser inocente, né? O ser a criança é um ser inocente que tem toda a pureza do mundo, né? Então, como ele nos ensina também. Até a Jéssica uma vez ministrou aqui na igreja sobre o Lucas agradecer por tudo, né? Então, às vezes a gente vai
colocar ele pra dormir lá e a Jéssica vai fazer oração com ele. E ele começa a agradecer por tudo. Ele fala, obrigado pelo papá, obrigado pelo parquinho, obrigado pela bola, obrigado pela bateria. Então, as coisas simples, né? E muitas vezes a gente acha que a criança precisa de coisas caras e tudo mais. Não, ele agradece por tudo, pela comida, agradece, e muitas vezes nós não sabemos agradecer. Então, a gente aprende muito com ele também em como ser grato, em como olhar as coisas de um modo simples e agradecer, né? Porque ele é muito grato por tudo, agradece pela mãe, pelo papai. Alguns de vocês já passaram pela oração do Luca, porque se ele ver você na igreja aqui e conversar com você um pouco, à noite ele vai lembrar de você, vai falar assim, obrigado pelo Giovanni, obrigado pelo Thiago. Pelo papai do Noah. Do papai do Noah. Então, ele também nos ensina muito, né? Vejo que esse foi um dos grandes desafios, né? Que vocês venceram e superaram, né? Mas temos vários outros grandes desafios durante o crescimento do Luca, né? Hoje a gente vê ele correndo pela igreja, super saudável, né? Mas o grande desafio, eu quero que vocês me expliquem na prática, como é ensinar nos caminhos do Senhor? Cara, hoje em dia, eu acho que é muito mais desafiador, porque as propostas que eles têm desde criança, né? Hoje em dia a gente vive em um mundo acelerado, onde a tecnologia manda em tudo, né? Onde os pais muitas vezes trocam ali, chegam em casa cansados e não estão dispostos a ter um tempo de qualidade com o filho, e colocam ali um celular, colocam ele frente à TV, onde realmente seria muito mais fácil você educar um filho chegando em casa, colocando ele em frente à TV, em frente a um tablet, distraindo ele, né? Mas tem vários estudos que comprovam que a tela faz muito mal para a criança, né? Até 2 anos eles não poderiam ter contato com tela, e a partir de 2 anos 1 hora no máximo. E a gente vê até o exemplo lá de casa mesmo, o Lucas, se a gente começar a deixar ele muito em frente à TV, ele quer ficar o tempo inteiro, né? Seria muito mais fácil para nós, muito mais cômodo, ele vai ficar quietinho no canto lá, não precisa ficar correndo, não precisa ficar preocupado, né? Então seria muito mais fácil a gente chegar em casa, colocar ele ali, mas não, a gente pensa num futuro, né? E pensa ali em ter esses princípios colocar na vida dele, porque a gente sabe que os pequenos hoje vai ser os médicos do futuro, vão ser os advogados, vão ser os policiais, vão ser os pastores. Então, se você notar a responsabilidade que está hoje em nossas mãos, né, que são os pais dessas crianças de hoje, é uma responsabilidade muito grande. Hoje nós vivemos em uma geração onde que os jovens, eu brinco muito, a gente fala da geração Z, né? Que é a geração que ela não quer se submeter a uma liderança, não quer se submeter a um patrão, onde tem estudos que mostram que é a geração que mais enrola no serviço, né? Então, e isso eu vejo muito que é falta de princípios que são estabelecidos quando são crianças, né? Então, é muito difícil você, hoje em dia, dizer um não pro Luca ali. Dói no coração, às vezes, ter que dizer não, né? Mas o não vai fazer parte lá do futuro dele, porque esses dias eu comentava com a eles, que eu falei pra ela assim, cara, a gente tem que deixar o Luca começar a resolver os problemas dele, né? Eu comi uma briguinha aqui, tomaram meu brinquedo, então, cara, ela resolve, porque não é sempre que eu e a Jéssica vamos estar junto com ele. Então, ele precisa começar ali, né, a se desenvolver sozinho. Claro que sempre a gente vai estar junto, do lado, mas realmente, hoje em dia é muito desafiador, é muito mais cansativo. Você chega em casa e tem que sentar com ele, você tem que ler, você vai ter que ensinar as histórias ali. Ele gosta muito da história do Golias, né? Então é desafiador, né? Ainda mais hoje em dia, a gente pensa muito assim, como que vai ser no futuro, se hoje em dia, né, já tá assim, a nossa geração já era diferente. Hoje em dia já tem muito acesso a tudo tá aberto, né? Tem acesso ao mundo inteiro, a gente consegue se comunicar em tempo real, é tudo mais acelerado, tem muito mais propostas do que nós tivemos, né? Os jovens de hoje, muitas vezes a gente critica eles, mas eles têm muito mais desafio do que nós tivemos lá na nossa adolescência, na nossa juventude, né? E eu creio que ali o Luca, o Noah vão ter muitos mais desafios do que hoje, porque quando eles chegarem na adolescência, na juventude, o mundo vai estar muito mais desenvolvido, né? Então,
é uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande ter que estabelecer esses princípios, porque depois que ele tiver um princípio, o princípio não vai ser quebrado, né? A Bíblia mesmo fala lá que ensina o filho no caminho que deve andar, e depois de grande ele não vai se desviar dele, porque ele vai ter isso como um princípio, né? E princípio ele não vai quebrar. Se ele tiver estabelecido dentro do coração dele os princípios de cristão, né? De amar o próximo, de ser uma pessoa melhor, ele vai chegar lá e não vai quebrar esses princípios. O nosso grande desafio hoje é não passar as feridas que vieram com nós para ele, né? Porque muitos erros que nós cometemos, eles não precisam cometer. Nós já passamos por esse caminho que ele não precisa passar, né? Então, nós criamos esse caminho, aprendemos e nós não precisamos passar adiante. Os erros que nós cometemos lá atrás, eles não precisam cometer, porque hoje a gente pode conversar, a gente pode instruir, pode dizer o caminho, né? E se ele estabelecer no coração dele isso, lá na frente, tem certeza, é bíblico, né? Que a Bíblia fala que ele não vai se desviar dele. Se tiver estabelecido no coração dele, se tiver firmado no coração dele, se ele conhecer como verdade, lá na frente ele não vai se desviar disso. E eu acredito assim que, falando sobre esse versículo que o Alice falou, ele é bem claro em falar, ensina o caminho. Ele fala, ensina no caminho. Então, quando você ensina no caminho, significa o quê? Que você está junto com a criança, que você está junto com o teu filho, e não só ensinar, o caminho é esse, não, o caminho é por aqui, vamos que nós vamos juntos, né? E como o Alisson falou, eu vejo que o maior desafio hoje é a gente não passar para ele as nossas frustrações, as nossas feridas, que esse é o maior desafio. Porque às vezes a gente nossos pais nos criaram de uma forma e às vezes a gente quer repassar isso adiante, né? E, né, meus pais foram pais maravilhosos, incríveis, lógico que eles erraram como pais e nós também vamos errar com o Luca, mas assim, a gente sempre tenta sentar com o Luca, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? A gente explica pra ele o porquê que não pode fazer. A gente tenta, assim, explicar ao máximo. Não, é só não vai fazer isso por causa disso, porque acontece isso, porque você subir a escada sozinho lá em casa, você é mais caro, você pode cair, você pode se machucar. Mas o que a gente faz? A gente ensina ele a subir a escada. E vamos lá, que você vai subir, que você consegue. Daí, às vezes ele fala assim, não, eu não consigo. Aí ele fala, Luquinha não consegue. Consegue sim, vai lá. Mamãe e papai estão aqui, vão te ajudar. Porque a gente precisa ensinar eles a serem independentes. E eu, às vezes, é uma luta que eu tenho muito grande, assim, de querer, às vezes, proteger demais, né? Então, às vezes, é algo que a gente tem procurado, eu tenho procurado me tratar nisso. Porque eu sei que eu não vou conseguir proteger ele de tudo, que o mundo vai vir e ele vai crescer e ele vai ter que encarar desafios e dias difíceis e problemas. Então, a gente precisa preparar ele desde pequeno, né? E aí, às vezes, eu fico, ai meu Deus, será que ele não vai cair, né? Até esses dias a gente foi num lugar na cidade que tinha uma lanchonete que tem um brinquedo, aqueles brinquedão, até as crianças escalam e tal. E aí, primeiro dia que a gente foi, o Lucas tava com muito medo de subir lá, de escalar. E aí, a gente foi, não, você consegue, vai lá. E ele foi, né, amor, se desafiando e foi e conseguiu. Aí, no outro dia que a gente foi, ele já tava muito mais corajoso. O primeiro dia ele subiu pelo escorregador, né? A pior parte, que não deveria, mas subiu. Aí chegava num ponto que ele escorregava e ele falava assim, o Luquinha não consegue. E a gente tava lá falando, não, o Luquinha consegue. Aí ele subia, descia de novo. Aí no outro dia que a gente foi, passou alguns dias, aí ele foi, subiu do jeito certo, aí ele é pequenininho, ainda não alcançava a perna, e ele foi até que ele conseguiu, erguia a perninha, conseguiu. E a gente tava ali celebrando. Não, é isso aí, o Luquinha consegue. Ele foi. Então, assim, a gente tenta ser os maiores incentivadores dele, né? Não, Luca, você consegue, você vai conseguir. Ele fala, Luquinha tem medo. Não, Luquinha é corajoso. Lógico que ele vai sentir medo, que ele vai ter medo das coisas, às vezes vai falar, não, tentar e não vai conseguir, mas a questão é não desistir, né? Então, a gente como pai tem que ser o maior incentivador do nosso filho, né? Eu sempre, quando vou fazer ele dormir, eu pego ele no colo e eu falo palavras pra ele, eu profetizo na vida dele. O Luca é inteligente, daí eu falo, o Luquinha é inteligente, daí ele mesmo repete. Luquinha é daí ele fala, uma bênção de Deus. Então, assim, eu busco fazer isso, porque eu preciso inculcar na cabeça dele
que ele realmente é forte, que ele é corajoso. Lógico que ele vai ter defeitos, vai crescer, vai ter defeitos, mas ele precisa ver nele as qualidades, né? Que ele é inteligente, que ele é forte, que ele é corajoso. E aí, às vezes, ele fala assim, não, o Luquinha não é. O Luquinha é sim. E a gente vai afirmando isso até que ele entenda que ele realmente é isso, e ele vai crescer. Não que você vai criar ali um filho narcisista que só se vê perfeito. Não, mas se a gente, como pai, não afirmar essas palavras na vida do nosso filho, as outras pessoas não vão fazer isso, né? Então a gente precisa, sim, mostrar para eles quando eles erram, mas a gente também precisa afirmar para eles quem eles são. Ó, você é uma bênção de Deus, você é um sonho do papai e da mamãe. E a gente vai falando isso. E isso vai indo pro coração dele, e eu tenho certeza que isso vai gerar bons frutos lá na frente. E quando a Ana estava grávida, que ela me falou que ela estava grávida, eu fui pesquisar alguns livros, estudar sobre paternidade, como ser pai, como cuidar da mulher nesse tempo de crise, porque a gente passou por algumas coisas assim também na maternidade da Ana, né? E assim, durante dos episódios ali, eu não lembro que era o rapaz agora, mas o entrevistador pergunta para ele assim, se você tivesse uma dica para você dar para pais de primeira viagem, o que você daria? O cara foi certeiro e disse assim, não passar adiante os nossos traumas. E foi o que o Alice falou. Então, o Noah tá com 1 ano e 6 meses, eu ouvi isso há 2 anos atrás, praticamente. Né? Então, e hoje o Alice falando isso, me lembrei disso. E é exatamente isso, né? A gente não passar adiante os nossos traumas, porque querendo ou não, como o Alice falou, a gente faz parte de uma geração que teve um certo tipo de dificuldade que os nossos filhos não vão ter. Vão ser outro tipo de dificuldade. Não que eles não possam aprender com o erro da gente, né? E assim, hoje, a gente vê que muitas famílias, Alice e Jéssica, eles encontram vários desafios na paternidade, né? A falta de tempo, né? A falta de um ambiente espiritual saudável, as influências externas. Como que vocês dois, num ambiente espiritual, pessoas da igreja, nossos líderes de louvor, como que vocês lidam com esse ponto na vida do Luca, na criação do Luca? Então, a questão do tempo, hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que nos exige muito tempo, né? Eu, em particular, eu trabalho, né, sou CLT durante das 8 às 5, e à noite ainda a gente trabalha em um negócio próprio ali que a gente tem, né? Então, eu não tenho tanto tempo, né, para tá em casa. Mas eu vejo que o tempo que eu tenho, eu tô dedicado totalmente à minha família, né? Então eu acho que a gente precisa chegar em casa e ter o tempo de qualidade, né? Não adianta ter muito tempo e tá presente ali somente fisicamente, mas só com a alma, né, avoada, conectado externamente, né? Então eu mesmo procuro chegar em casa e dedicar totalmente o tempo a eles, né? A gente sabe que a importância hoje de estar presente na vida do Luca ali momentos que a gente precisa tirar porque vai ficar gravado na memória dele, são momentos que ficam eternizados, né? Então, hoje realmente é um desafio muito grande pessoal meu, né? De ter esse tempo com ele ali, de ter esse tempo não somente com o Luca, né? Porque a gente é uma família, né? Eu tenho a Jéssica, é minha esposa, e a gente precisa ter um tempo também em casal, né? Então, eu vejo que muitos casamentos se acabam no início ali quando tem um filho, e a culpa não é do filho, é do casal que esquece um ao outro, né? Então, a gente precisa arrumar esse tempo e ter tempo de qualidade, quando a gente pode estar junto, a gente tá junto, a gente viaja, a gente procura tirar esse tempo de qualidade, conversar, né? E eu acho que realmente é muito importante, porque hoje em dia a gente acaba se dedicando muito tempo ao exterior, né? A gente acaba passando mais tempo fora da casa do que dentro da casa, mas quando você está em casa, você realmente precisa estar em casa presente, né? Mas é um desafio realmente muito grande ali. Hoje, graças a Deus, a Jéssica pode estar presente 100% ali na vida do Luca, né? Ela que fica o dia todo ali com ele. A maior parte do tempo é ela que passa com ele, educando ele, até que ele vá para a escola, né? Mas realmente é um desafio muito, muito grande.
Graças a Deus, eu tenho esse privilégio de estar em casa, né? Eu sei que não é todas as mães que conseguem isso. Eu administro a parte financeira ali, a parte de compras da nossa empresa, mas eu consigo dedicar praticamente todo o meu tempo pro Luca, né? E até, muitas vezes eu me questiono, falo assim, né? Porque a vida da gente muda totalmente a partir do momento que chega um filho, né? Coisas que às vezes eu conseguia fazer antes, eu não consigo mais, porque a minha prioridade hoje é o Luca, né? E aí, às vezes eu falo assim, poxa, antes eu conseguia limpar a casa em questão de 1 hora, 2 horas. Hoje demora muito mais. Então, Minutos depois tá tudo sujo. como mulher, às vezes assim, isso acaba sendo difícil, porque daí você quer dar conta de tudo, e aí acaba que não dá conta de nada, e às vezes, muitas vezes vem esse questionamento, né? Ai, mas antes eu conseguia, agora eu não consigo mais. E até esses dias atrás eu tava lá meditando, lavando a louça, o Luca brincando, e eu pensando, nossa, né? Antes parece que era tão simples assim, lavar uma louça, agora eu tenho que lavar a louça olhando pra ele lá, e cuidando o tempo inteiro. E aí veio claramente, assim, no meu coração, e eu sei que vem da parte de Deus, que nesse momento, Jéssica, o teu chamado, o teu propósito é ser mãe. Então, exerça isso da melhor forma. Então, assim, eu acredito que nesse momento, a minha estação é ser mãe. A minha prioridade é ser mãe. E daqui a pouco o Luca vai crescer, ele vai pra escola, e aí vai mudar. Essa fase vai mudar. Então, hoje, eu tento me dedicar ao máximo a ele, né? Faço as coisas. Deu pra fazer? Eu faço. Não deu? É o Luca, a prioridade é ele, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? Porque daí, cria o Alisson, ele trabalha o dia todo fora, e daí, quando ele chega, ele aproveita o Luca o máximo. E às vezes, quando ele chega, às vezes no começo, quando ele chegava em casa, eu falava, fica com o Luca que eu vou fazer outra coisa. E às vezes era um momento que a gente tinha ali, né, amor, de estar junto, e eu tava dando prioridade para outras coisas, para os afazeres da casa, né, para as coisas que são importantes. Mas o essencial era a gente estar junto como família, né? Até que um dia o Alisson falou assim, Jéssica, que graças a Deus a gente tem, né, esse diálogo, a gente consegue sentar e conversar. Quando eu erro, o Alisson fala assim, eu acho que você deveria maneirar um pouco mais, e às vezes a mesma coisa é ele. Eu escuto muito. Então, assim, às vezes acaba que a gente tem essa liberdade de um falar pro outro, e aí ele falou assim pra mim, Jéssica, eu acho que você tem que mudar a tua prioridade. E aí eu abri os meus olhos e falei, realmente, a louça pra lavar, a casa pra varrer, isso vai ter todo dia. Se eu varrer hoje, amanhã eu vou ter que varrer de novo. E esse momento que a gente tem junto aqui, ele vai passar e não vai voltar mais, né? Então eu tento sempre olhar assim, de uma forma que é uma fase e vai passar, e a estação vai mudar e tá tudo certo. E hoje eu abro mão de algo, mas eu sei que eu tô plantando algo bom na vida do meu filho, né? Eu acredito muito eu acho muito massa aquele versículo que fala assim, que os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro, né? E aí, o que eu entendo disso? Porque Deus fala assim que os filhos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. É um presente que Ele nos dá. E quando a gente ganha um presente de alguém, o que a gente faz? A gente cuida, a gente se zela, né? A gente, nossa, fica feliz. Então, eu vejo assim que o Luca, ele é um presente de Deus para nossa vida, né? E ele é uma flecha na nossa mão. Eu e o Alisson, somos o guerreiro que vamos lançar ele, né? E eu ouvi algo um dia que chamou muito a minha atenção e ficou gravado na minha mente, no meu coração, que os nossos filhos, eles são como flecha. E quando você vai lançar uma flecha, o que o arqueiro faz? Ele puxa a flecha e ele lança. E o filho, o que é? Quanto mais perto de você puxar ele, mais longe ele vai chegar. Mais perto do alvo ele vai alcançar. Então, assim, hoje o Luca, ele é a nossa flecha, né? E nós somos o arqueiro que vamos lançar ele. Então, quanto mais perto da gente ele estar perto de nós, tenho certeza que o alvo vai ser muito mais longe, ele vai chegar em lugares que a gente não chegou, e eu acredito muito nisso. Então, quando às vezes vem o desespero, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Por onde eu vou? Eu sempre lembro disso, que ele é uma flecha, e nós vamos lançar ele, né? Então, eu acho isso muito legal, e a Bíblia, ela fala isso. Então, nós, como pais, precisamos nos posicionar realmente como arqueiros, né? Como guerreiros, para lançar os nossos filhos pro propósito, né? É nós que vamos lançar ele pro propósito, e nós vamos preparar ele desde pequenininho. Não é daqui 5 anos, não é quando ele tiver 10 anos, adolescente, não. Eu acredito que é desde agora, né?
ensinando ele, filho, é por aqui, ensina a agradecer, ensina a orar, vamos ensinar a ler a Bíblia, vir para a igreja. Então, tipo assim, tudo isso é algo que ele vai carregar com ele e ele vai alcançar o propósito. E eu creio que ele vai ir muito mais além do que eu e o Alisson fomos ou vamos ir, né? Porque, como a gente falou, né, que as experiências dele vai ser diferente, né? Então, com certeza, as coisas que a gente errou, a gente vai tentar ensinar ele para que ele não erre. Então, ele vai ter um caminho um pouco... Lógico que ele vai errar, mas um caminho, às vezes, um pouco mais... onde a gente errou, não vai ser um atraso para a vida dele. Então, com certeza, ele vai alcançar o alvo muito mais rápido e vai chegar muito mais longe. E assim, o papo é bacana porque, falando de experiência de pai, né, a gente tem quase a mesma idade, os nossos filhos têm quase a mesma idade, então a gente participou por algumas experiências que são quase iguais, né? A gente tá passando por um processo, assim, de crescimento das crianças que é bacana da gente conversar. É um papo bem legal que hoje em dia a gente não se vê muito falar sobre isso. Hoje em dia na internet não tem muito você falar sobre paternidade, como você criar uma criança, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo pra Ana, eu acho que eu já até comentei com o Alisson uma vez lá na empresa que a gente trabalha, e eu falei assim, o Noah, desde que ele nasceu, o Luca, desde que ele nasceu, ele tem um propósito. Ele tem um chamado, ele tem algo para cumprir. Mas para que ele seja aquilo que ele está destinado a ser, que Deus destinou para ele ser, eu como pai, a Jéssica como mãe, o Alisson como pai, a gente precisa ser o que Deus quer que a gente seja. Então, assim, o futuro deles, a responsabilidade está sobre nós, por enquanto. Né? Até um certo momento, essa responsabilidade é nossa. Né? E assim, como o Alisson falou, a gente tem que impulsionar os nossos filhos. A gente, poxa, tem um versículo não, uma frase, que diz que os filhos devem ser os pais melhorados. E é isso que eu sempre profetizo na vida do Noah também. Eu falo assim, o Noah vai ser mais inteligente que eu, o Noah vai ser mais bonito que eu, que não é novidade. Né? E assim, como a Jéssica falou, a gente tem que profetizar na vida dos nossos filhos. Profetizar coisas boas, porque o ambiente espiritual realmente ele existe. Tem um episódio que a gente falou com a Aline, que é exatamente isso. O Satanás ele tem tentado matar essa geração para que ela não frutifique, para que ela não evolua, porque ele sabe que se ele matar essa geração, a outra não vai existir. Foi exatamente isso que a Aline disse para nós. E é exatamente isso. Só que assim, eu acho que é a pergunta que tá na mente de todo pai que vai ser pai e mãe que tá à espera de um filho, quem sabe, ou que o filho nasceu já e que de repente tá matutando na cabeça. E realmente já tive essa dúvida, Thiago. Você notou a pergunta parecia que você estava comigo no dia que eu fiz essa oração para Deus. E assim, a pergunta que a gente quer um pouco da experiência de vocês, desse processo, é assim, como que vocês, como pais cristãos, né, como a gente já falou várias vezes, como que a gente pode ensinar sobre Deus para uma criança tão pequena que é inocente, não, entre aspas, não entende de muita coisa? Eu acho que você tem que começar na simplicidade, né? A criança, ela é simples, né? Então, você tem que começar na simplicidade. É você ensinar ela a amar o próximo, a respeitar o amigo, a respeitar o pai, né? Então, eu acho que é você ir estabelecendo princípios, porque a criança, no início, ela não vai ter a noção da grandeza de Deus, né? Do tamanho de Deus. Então, você tem que começar na simplicidade, explicando, né, a não brigar, a não roubar, a não mentir, né? Então eu acho que o desafio é exatamente isso, é você ir mostrando na simplicidade, ir mostrando os pequenos detalhes, e corrigindo na hora que é corrigido, e falando das histórias de Jesus, né? E a criança ela vai entender na simplicidade dela que ela tem, né? Você não pode ser complexo de falar assim, Deus Todo-Poderoso, Senhor, né? Então, Deus, ele é realmente todo-poderoso, ele é grande. Mas a criança, ela precisa entender, principalmente, ela tem que começar tendo a base, né? Que é o respeito, não mentir, não roubar, né? Respeitar o coleguinha, respeitar o pai e a mãe. Então, são os princípios que vão sendo estabelecidos, igual a gente estava falando aqui de princípios, né? Os princípios cristãos que tem que ser estabelecido nela, né? E você vai introduzindo ali as histórias, né? O Lucas gosta muito da história de Sansão, história do Jonas, então você vai
contando, né, você vai estabelecendo ali os princípios realmente de cristão, que é de amar, né, porque acho que não adianta você ir ali querendo que ele entenda tudo, querendo, e que ele, o Lucas hoje ele tem 2 anos, né, então não adianta eu jogar uma Bíblia na mão dele lá e falar assim, ó, vamos ler a Bíblia aqui, vamos começar a ler do início ao fim, cara, não adianta, né, vai ser palavras jogadas ao vento, então é na simplicidade. A criança, ela é simples, ela é genuína, ela é humilde. Então, você vai explicando ali e estabelecendo os princípios. Que depois de grande, né, como a gente falou, ela não vai se desviar disso. E eu acho que é uma semente que a gente planta, né? Eu lembro que desde o bebezinho, assim, o Lucas recém-nascido, ele tinha uma Bíblia. Ele sempre ganhou uma Bíblia de presente logo que ele nasceu. E aí, todos os dias, eu pegava ele tava lá, não entendia nada. Falava, vamos ler a Bíblia. Ele contava a historinha pra ele. Lógico, você não vai pra que nem pegar a Bíblia lá, ler a Bíblia, né? E foi um subir de degraus, assim. Eu lia pra ele desde bebezinho. E hoje ele mesmo fala, quero ler o livro do Golias. Daí a gente foi adquirindo livros e Bíblia e historinhas. E a gente vai contando. E aí vai explicando pra ele de forma lúdica, tem musiquinhas infantis, né, que são cristãs. Então, assim, acho que tudo isso, que nem o Alisson falou, além de todos os exemplos de obediência, de respeito, de não pegar o que não é dele, de se pegou, vai devolver. Tudo isso são princípios, né? Então, a gente vai ensinando de forma que ele entenda a linguagem dele. E a mesma coisa, vamos ensinar, vamos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Vamos lá. Jesus é o Salvador. E daí de uma forma lúdica, né? Algo que a gente tem feito com o Luca nos cultos de ceia. Eu lembro quando ele era um pouquinho menor e a gente não dava pra ele suco ainda e tal. Aí até um episódio engraçado que ele pediu o suco da ceia. E daí eu falei assim, não, esse não pode. É cacaca. Daí eu falei, não é cacaca, né? Porque daqui a pouco eu vou ensinar pra ele que é o símbolo do sangue de Jesus e tal. E daí, hoje ele participa ali junto comigo, eu sempre pego um cálice pra ele, o pãozinho, e aí, até na última ceia ele ficou esperando, falei, tem que esperar, ele quer comer logo, quer tomar logo, segura o pãozinho, daí ele fica assim, com o olhinho, né, esperando, a hora que o vovô falar lá, amém, você pode comer. Aí ele comeu, tomou o suco. E eu fui explicando pra ele ali, esse aqui é o sangue de Jesus. Jesus nos ama. Aí na hora da oração eu falava pra ele assim, filho, agradeça. Fala assim, obrigado, Jesus, porque você me salvou. E aí ele ia repetindo do jeitinho dele. E eu acho que é nisso. Tem uma frase que fala assim, que eu não sei o começo, mas ela fala assim, que o exemplo arrasta. E é isso. E é nas nossas atitudes que a gente vai arrastar o Luca. Se a gente tem atitudes negativas, provavelmente que ele vai nos copiar, porque eles nos copiam, né? Então, mais do que eu só falar para ele, eu tenho que dar o exemplo. Que o meu exemplo vai arrastar ele para que ele tenha uma atitude positiva em relação a amar a Deus e temer a Deus, né? Acreditar nele. Isso que eu ia comentar aqui. Eu acho que o principal ensinamento é o exemplo dentro de casa, né? Porque a gente acha que eles não estão observando, mas, cara, eles observam tudo. Os pequenos detalhes que você faz, né? Como que você é dentro da casa, né? Como que você é no trânsito. Ele tá ali o tempo inteiro, ele tá só observando, né? O que você fala, se você fala bobagem, daqui a pouco ele tá repetindo. Várias vezes ele escutar alguém falando uma coisa ali, daqui a pouco ele tá repetindo, né, cara? E eles falam mesmo, porque eles não sabem. Então, eu acho que o principal ensinamento que a gente pode dar, além de tudo isso que a gente falou, de explicar, de falar os princípios, é arrastar pelo exemplo, igual a Jéssica disse. Né? Muitas vezes aqui na igreja, sim, se a gente... Eu vejo que às vezes eu levanto a mão ali, daqui a pouco ele tá com a mãozinha levantada também. Né? Então, aquilo que tem uma frase também lá que a gente fala assim, que a pessoa tá falando pro filho, cuidado, é onde você pisa. E o filho responde ao pai assim, cuidado você onde você pisa, porque eu tô seguindo seus passos, né? Então, ele vai seguir pelo exemplo, e a gente vai arrastar ele pelo exemplo. Então, acho que o principal ensinamento que vai ficar para ele nesse momento é ser espelho. Uma coisa que o Alisson falou que é a gente dar exemplo, mas também o ambiente, ele influencia.
né? Vocês falaram que a Jéssica ali ora por ele, sempre orou, né? Desde pequeno, deu ensinamento. O meu tipo de exemplo é um pouco diferente, né? Eu sou músico da igreja e o Noah, na cabeça dele, ele já assimilou que ele chega na igreja, eu vou estar lá em cima tocando. Tanto é que teve uma vez que eu não vi no culto, disse que ele ficou o culto inteiro olhando pro púlpito, acho que era a Bruna, se não me engano, que tava tocando violão, não lembro agora, e ele ficava, papai, cadê o papai, cadê o papai, cadê o papai? Eu acho que teve um colega até que gravou, sabe? Mas o culto inteiro. Então, assim, na cabeça dele, o meu exemplo de todo domingo estar na igreja, ele assimilou que todo domingo eu vou estar ali em cima do altar. Então isso vai influenciar o futuro dele. Assim como, não só isso, mas também dizer palavras de bênção, colocar um louvorzinho no carro, porque eu vejo que o Lucas gosta bastante de louvor, Fernandinho, Oficina G3, né? Então eu acredito que o ambiente que a gente está, o ambiente que a gente molda a criança, isso influencia no futuro dele também, né, Tiago? Isso aí. Eu compartilho do mesmo que vocês falaram, todos os desafios. Para quem não me conhece, eu sou um avô do coração, né? Eu tenho o pequeno Arthur. O pequeno Arthur tá comigo já desde pequeno, sabe? Infelizmente, ele perdeu o pai dele com 6 meses de idade. Então, desde então, eu tenho ajudado, auxiliado a minha enteada, a minha esposa, na criação do pequeno Arthur. E durante a criação, eu já notei que ele já pegou muitos trejeitos meus. Muita coisa que eu faço, muito o jeito que eu sento, o jeito que eu quero descansar. E a minha esposa sempre fala assim, nossa, ele é teu gênio. E ele é o teu filho. Porque ele puxou muito, porque o exemplo arrasta, né? Não é verdade? E às vezes, ele nos ensina muitas coisas enquanto criança. Não é verdade? E o que o Lucas já ensinou vocês, assim, de uma forma que impactou vocês, assim, de pequeno, com 2 anos já? Acho que o maior ensinamento que ele traz para nós é ser grato. Que, né, até hoje um dia, quando eu ministrei, eu comentei sobre isso. Ele é muito grato por tudo, assim, sabe? Pelas pequenas coisas, como o Alice comentou antes. É o maior ensinamento que ele nos dá. Agradecer por coisas simples, né? Às vezes ele vai no parquinho, ele agradece pelo parquinho, pelas coisas que ele viveu naquele dia, assim, aí às vezes a gente esquece, pelo pão, por isso, por coisas assim que pra gente passa desapercebido, pra ele é algo incrível, assim. E acho que o maior ensinamento que ele nos dá é a gratidão, assim. Ele nos ensina muito, assim, eu sempre orei, assim, desde quando eu tava grávida e quando ele nasceu, é algo que meu pai me ensinou isso, e ele sempre fala assim, Jéssica, vocês como pais, vocês têm a missão de orar pelo Luca. Que nem o Giovanni falou, que o ambiente influencia. A gente sabe que o mundo espiritual, ele não para, está sempre trabalhando, né? E a gente sabe que o diabo, ele tenta nos afetar nossos filhos. Então, nós como pais, temos essa função de proteger ele em oração, em clamar a Deus pela vida dele, né? Então, assim, eu trago esse ensinamento do meu pai pra minha vida e a gente passa pra vida do Luca. Então a gente vê assim que eu sempre orava por ele, como eu tava falando, e sempre falava assim, Deus, eu quero que o Luca seja uma criança que onde ele for, ele leve luz, que ele leve calmaria pras pessoas, que as pessoas possam olhar pro Luca e possam ver Jesus na vida dele, desde já. E, olha, não é querer puxar areia pro meu lado e farinha pro meu saco, mas várias pessoas falam, Jéssica, o Luca, ele parece que traz uma paz. Quando a gente chega perto dele, a gente olha pra ele, parece que ele é tão na paz de Deus, assim. Lógico que muito é do temperamento dele, que ele é muito tranquilo, mas ele é uma criança, assim, que traz paz, traz alegria onde ele vai, e eu tenho certeza que isso é fruto da nossa oração como pai, né? Então, isso é muito bom. A gente vê que, não, poxa, Deus tá ouvindo a minha oração e tá cuidando do meu filho e tá realmente... Eu não quero que meu filho seja só mais um no meio da galera, entendeu? Eu quero que ele seja a diferença, né? Não por mérito meu, mas porque eu sei que Deus tem um propósito na vida dele e se Deus nos escolheu para nos presentear como Luca, porque eu acredito assim, que o Luca, ele é de Deus. Ele é de Deus e Deus nos emprestou ele para que a gente cuidasse dele aqui na Terra. Então a gente tem essa missão como pais de cuidar dele, de proteger ele. Essa missão cabe a nós,
né? Então a gente vai cuidar, vai proteger, vai ensinar. Então, assim, eu creio que Deus tem um propósito para a vida dele, né? Então, que Deus cumpra esse propósito e que ele vá além, né? Então, eu acho que o Luca, ele nos ensina em muitas coisas, né? Mas essa questão de ser grato e de ser uma criança que traz paz, leveza, acho que é o principal, assim. Eu acho que realmente o principal ensinamento é essa gratidão que ele tem, né, das pequenas coisas, né? Porque a gente vai ficando adulto, a gente vai, né, dando importância apenas para as grandes coisas, né? Eu troquei um carro, obrigado, meu Deus, troquei meu carro. Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer assim, meu Deus, obrigado porque hoje eu levantei da minha cama, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu alimento, né? E ele nos ensina muito nesses pequenos detalhes, assim, e realmente o que a Jéssica falou ali, né? Ele nos dá muito essa alegria, essa paz, essa leveza, ele nos ensina muito a ser amoroso, né? Eu sou meio carrancudo, sabe, desde de novo, assim, então... E ele não, ele já abraça, ele gosta de dar beijo, muitas vezes ele surpreende ali falando assim, te amo, muitas vezes ele surpreende ali dando um beijo, às vezes a gente bateu a coisa ali, ele já se preocupa tudo, assim, papai machucou, mamãe machucou, quer dar um beijo, né? Então, é muitos ensinamentos que vêm junto com a paternidade, hein? Então, hoje a gente aprendeu várias coisas, pude conhecer um pouquinho mais vocês, conhecer algumas histórias que vocês passaram, que eu não sabia, né? E isso é bacana, é exatamente isso que a gente quer compartilhar momentos que Deus fez na nossa vida para alcançar pessoas que estão nos ouvindo. Esse é o intuito do nosso podcast, né? Então, eu queria que vocês, a gente queria agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade de vir, agradecer vocês por toparem esse desafio com a gente, porque a gente sabe que é um desafio, né? Na frente das câmeras e tudo mais, falar e tal. Mas eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês e que vocês dessem uma palavra final, um conselho para os pais de como ser realmente uma referência para os filhos no meio cristão. Você, como foi dito aqui, que os filhos são como as flechas, e a flecha você pode tanto lançar ela longe, como você pode lançar ela perto, né? Então, aonde o teu filho vai alcançar depende muito do que você vai jogar ele, do que você vai lançar ele, né? Então, o poder está em suas mãos, né? Como a gente disse aqui, não repasse para frente as suas feridas, né? Tem uma frase que eu escutei que mexe muito comigo, que fala assim, não importa quem foi seu pai, importa quem vai ser o pai do seu filho. Então, e que você seja o pai que você precisa, que você não passe as feridas que você herdou, que você não passe as inseguranças que você herdou, porque o poder da próxima geração está nesses pequenos. O poder da geração vai passar pela sua responsabilidade, né? Então, para você que também é inseguro, talvez, em ingressar nesse mundo, cara, não perca muito tempo, não espere a segurança financeira, porque essa segurança às vezes nunca vai chegar, não espere você estar 100% preparado, porque talvez você nunca vai estar 100% preparado, né? A gente costuma dizer que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Então, você vai amadurecer muito com isso, você vai crescer muito com isso, e o meu conselho é que você ingresse nesse mundo o quanto antes. É isso mesmo, a gente não, como o Alisson falou, não tenha medo, né? Lógico que a gente fica inseguro e às vezes a gente diz, quero ser pai, mas fica aquela insegurança, mas vou esperar ter a minha casa, vou esperar ter o meu carro, vou esperar ter uma condição financeira melhor. A gente nunca vai estar preparado, essa é a verdade. Como o Alisson falou, quando nasce nosso filho, vai nascer um pai, vai nascer uma mãe e, cara, coloca Deus na frente de tudo. Deus precisa ser o centro de tudo, de uma família, da criação dos filhos. Então, coloca Deus na frente de tudo. E talvez, eu tenho errado na criação dos meus filhos, eu não criei eles até aqui tudo errado. E nunca é tarde pra gente recomeçar. Nunca é tarde pra gente rever os nossos conceitos e mudar. Mas não passe adiante, como a gente comentou aqui, as suas feridas, as suas dores, as suas mazelas. Porque muitas vezes, como adulto, a gente joga na criança uma responsabilidade que a gente gostaria que ele tivesse,
uma atitude que ele tivesse, mas a verdade é que ele é só uma criança. A gente não pode cobrar dele uma atitude de um adulto que ele não vai agir como um adulto, né? Então, a gente, como pai, precisa se posicionar e pedir direção de Deus, colocar ele no centro de tudo, que ele nos dê sabedoria, que ele nos conduza à criação dos nossos filhos. Amém, amém. Que episódio, não? Top. Que episódio. E se esse episódio falou com você, abençoou sua vida, eu quero que você compartilhe com seus amigos, com a sua família, com quem precisa ouvir esse episódio. E mais importante, né, Giovanni? Siga a gente nas redes sociais, compartilhe também os links dos episódios que já estão no ar. E Deus abençoe você. E o meu recado vai para você que é pai. A fórmula de pai não é uma receita de ser pai, de ser mãe. Não existe uma receita que você coloca tudo numa batedeira, num pote, você bate e pronto, você vai criar um filho, né? Mas o que eu quero dizer para você é que o futuro dos nossos filhos, o futuro dos filhos dos nossos filhos, depende da nossa criação, depende de como a gente está criando eles hoje. E lembre-se, para você que é pai, a gente deve deixar legado e não marcas. Valeu, pessoal. Deus abençoe.